Bom dia, Soma. Tudo bem com vocês? Todos bem? Todos alegres com o Senhor Jesus? Amém? Amém? Coisa boa cultuar Ele, né? Coisa boa cantarmos, experimentarmos do Senhor nesse dia. E nós vimos semana passada, eu não sei se vocês lembram, para quem não estava aqui, nós estudamos Efésios capítulo 2, do 11 ao 22, e nós vimos que Jesus reverte a obra do pecado, os efeitos do pecado. Ele simplesmente pega pessoas que eram rebeldes, que estavam em inimizade entre si e inimizade com Deus, e ele derruba essa parede de separação. Ele derruba essa inimizade que existe. A partir daí, nós não somos só pessoas que agora não há mais dificuldade, a gente consegue... Não, nós fomos trazidos para perto. O texto diz que nós fomos aproximados. Vocês lembram disso? Amém? Tem um porquê de eu estar explicando isso, já vamos chegar lá. Nós fomos aproximados, mas mais do que isso, nós fomos trazidos agora para a cidadania do céu. Nós somos cidadãos do céu, nós temos uma identidade. A partir de agora, nós temos uma identidade, e mais do que isso, nós recebemos do Senhor uma identidade, e nessa identidade há um sobrenome, Filho de Deus. Agora nós somos parte da família de Deus. Mas mais do que isso, e a coisa vai só melhorando. Agora, além de nós sermos da família de Deus, nós estamos participando de algo que Paulo vai identificar como o templo, que é o corpo de Cristo. Nós teremos uma série, se Deus quiser, eu amo esse assunto. Se Deus quiser, a gente vai ter uma série sobre isso. Nós agora, por causa de Cristo, Cristo diz, derrubem esse templo e 3 dias depois eu erguerei. E João explica que ele estava falando do templo do seu corpo. Agora nós somos o corpo de Cristo. Em Efésios 2, do 18 em diante, nós vamos entender que nós somos o templo agora. Agora nós somos a habitação do Senhor, o local onde Deus habita, onde Ele está presente. Portanto, isso aqui, olha para o teu lado e faz favor, olha, dá uma olhadinha para o lado. Essas carinhas bonitas que tu está vendo, algumas nem tanto, eu acabei de olhar para o Kennedy aqui, perdão Kennedy, eu não podia deixar passar. Algumas carinhas que tu está vendo aí do teu lado são o templo do Senhor. Isso que nós estamos vivendo hoje aqui, todo domingo nós experimentamos, às 9h30 da manhã, é a habitação de Deus. Por isso que Apocalipse capítulo 1 mostra Jesus andando em meio aos candelabros, porque é o templo dele, então ele anda livremente, ele está no templo dele recebendo as adorações, os louvores, os cânticos. Por isso que tu tem que entregar o teu culto ao Senhor, amém? Amém? Então, Jesus ele desfaz os efeitos do pecado, ele reverte os efeitos do pecado. Por causa disso, agora nós podemos ter comunhão uns com os outros e com Deus. Mas Deus não só estabelece os fins, que é o fim da inimizade, Ele estabelece os meios. Como que isso acontece? Como que se dá o relacionamento? Como que nós interagimos uns com os outros? Eu acho interessante isso. Por exemplo, Deus estabelece o fim, a salvação. Como? O meio também é estabelecido por Ele. O anúncio do Evangelho, a pregação, a evangelização. Deus estabeleceu para nós a glorificação, o fim. Como? Por meio da santificação. Como que ela ocorre? E nós vamos ver isso hoje. Então abre tua Bíblia em Levítico. Livro de Levítico. Se eu não estou enganado, é o 3º livro da Bíblia. E eu quero que tu vá encontrando aí o capítulo 19. Levítico 19, e não fecha a tua Bíblia, em hipótese alguma. Acharam aí Levítico 19? Versículos 17 e 18 nós vamos ler. Esse é um sermão que eu preguei já na Vintage uma vez, então para alguns talvez não vai ser algo tão novo. Alguns que estão da equipe base aqui, o pastor Michael que está com a gente hoje, tirou uma folga hoje lá, talvez não vai ser algo novo, mas é sempre bom. A palavra de Deus nunca é velha, ela nunca envelhece, ela não expira, ela não tem prazo de validade. Então nós podemos ouvir o mesmo texto variadas vezes, inúmeras vezes, e ele sempre vai nos alimentar. Porque afinal de contas, nós podemos chegar em algum momento, em algum versículo da Bíblia, e esgotar aquilo ali. E nós vamos pensar, não tem mais o que tirar daqui. Não, é que nós não conseguimos mais. O texto ainda tem mais o que nos dar. Amém? Então acha aí Levítico 19, versículos 17 e 18, diz assim, a palavra de Deus.
Não guarde ódio no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele. Versículo 18. Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Bendita a palavra de Deus. Então, nós estamos nesse meio aí agora, desde a primeira vinda até a segunda vinda, em que Jesus estabeleceu a solução para os nossos problemas. Ele resolveu o nosso maior problema, que é o pecado. O teu e o meu maior problema não é crise financeira, saúde debilitada, não é desemprego, não é nada disso, é pecado. O maior problema da humanidade é pecado. O problema que nós estamos vendo, tipo agora, né, bombas rolando para todo lado no Oriente Médio, Irã, Israel, Estados Unidos atacando lá. O problema disso que não é uma questão de espécie de governo. Não é porque era um ditador, apesar de que esse era um problema. O problema maior é pecado. No Brasil, nós vivemos hoje uma miséria, não financeiramente só, nós vivemos uma miséria moral, uma miséria. Nós temos uma nação abençoadíssima e nós tiramos pouco disso. Nós entregamos de mão beijada, nós não usufruímos o que Deus nos deu. Nós temos uma nação repleta de riquezas e nós não aproveitamos, porque não é por má administração, não é por um mau governo, apesar de que nós temos uma má administração e um mau governo. O problema maior é pecado. O problema da humanidade desde o início sempre foi o pecado. Desde aquele jardim, nós temos um grande problema chamado pecado. Jesus resolve isso na sua primeira vinda. Agora, depois disso, a partir do momento em que as pessoas passam a crer em Jesus e fazer parte dessa família, desse povo dele, as coisas ocorrem de uma determinada maneira. Lembra que eu expliquei na série dos 10 mandamentos? Jesus tira o povo do Egito, lembram? E ele vai enviar para uma terra prometida. Ele vai levar para lá. Mas no meio do caminho eles param e ele diz assim: gente, só tem um detalhe. Nós estamos indo para lá, só que lá a coisa funciona desse jeito. No meu reino, tem 10 leis aí que eu quero que vocês observem. É só 10. Só 10. Nada mais que isso. E ainda assim a gente quebra essas 10 todos os dias. Então, para resolver, para continuar havendo acesso com Deus, e aí entra a importância do templo, Deus estabelece uma forma de culto. Deus estabelece uma forma de culto, e nesse modelo de culto, quem define é Deus, não é o homem. Por isso que nós não temos um culto aqui à nossa maneira, como a gente acha que deve ser, é como Deus diz que tem que ser. Por causa disso agora, Deus estabelece alguns padrões. E isso no livro de Levítico aqui está incluído. A forma como o povo vai resolver as coisas entre si. Vocês estão entendendo, gente? Amém? Estão comigo? Tá? Então, por conta disso agora, Deus vai dar modos ou maneiras de como o povo deve se relacionar. O importante disso aqui que a gente precisa entender é que Levítico vai tratar de diversas leis. Muitas leis. Levítico vai tratar de leis das mais variadas leis, mas todas elas conectadas com os 10 mandamentos, que é a lei do Senhor, a lei moral de Deus. Por conta disso, nós vamos ver que há um combate contínuo do Senhor com relação principalmente à idolatria. A idolatria é algo que está no cerne do pensamento de Levítico. É o culto ao Senhor versus idolatria. Amém? Culto ao Senhor versus idolatria. Então, é por causa disso que no livro de Levítico, ou mais especificamente entre os capítulos 18 e 26, o texto vai repetir mais de 40 vezes: eu sou o Senhor. É por isso que o texto vai repetir mais de 40 vezes: eu sou o Senhor teu Deus. Por quê? Porque Deus está constantemente lembrando que nós pertencemos a Ele, que o povo pertence a Ele, que o povo deve obedecer a Ele, que o povo deve seguir a maneira como Deus está estabelecendo. Então, aqui no livro de Levítico nós temos que entender esses contrastes: adoração a Deus, idolatria, volta para o Egito ou pertencimento a Deus, amor / ódio versus ódio, que é o texto que a gente acabou de ler. Então,
O texto vai definir para nós a maneira como nós ajudamos uns aos outros na santificação. A santificação na nossa vida, ela ocorre de maneiras específicas. E nós vimos isso na série sobre santidade. Lembram disso? Vocês estão lembrados? A santidade é uma necessidade na nossa vida. Nós nunca ficamos estagnados na vida cristã. Nós nunca ficamos parados. Se tu acha que está parado, é porque tu está regredindo. Se tu acha que parou, você está em decadência, está regredindo, está diminuindo, enfraquecendo. E tu precisa urgentemente se arrepender e voltar a crescer na vida cristã. Ou seja, o crescimento, a santificação, o amadurecimento é uma coisa contínua e tem que ser assim. E o texto vai dizer para nós sobre o próximo. Isso aqui é tudo a cargo de introdução, tá bom? Então, quem é o próximo aqui? E a gente precisa entender o quê? Quando o texto está falando sobre o próximo, a gente tem que entender sobre quem é essa pessoa. Porque quando Jesus está falando sobre o próximo, os próprios judeus fizeram confusão, lembram? Por isso que ele conta a parábola do bom samaritano. Quem é o próximo? É óbvio que os caras estavam com uma maldadezinha ali na pergunta, mas ainda assim eles querem se dar de desentendidos. Nada que não ocorra entre nós, assim, às vezes, sabe? O pastor vai falar com alguém, o cara, quem, pastor? Eu? Sabe? Não que não ocorra em outros lugares, óbvio, eu estou falando de outras igrejas, não é o caso aqui. Enfim, quem é o próximo? Para o judeu, o próximo era o povo de Israel. Para o judeu, por isso que a parábola do bom samaritano, ela é confusa para eles, ela é escandalosa para eles. A parábola do bom samaritano, ela não é bem compreendida, bem aceita, porque o próximo para o judeu era somente outro judeu, era o povo de Israel. Mas Jesus deixa bem claro para nós que não, né? Quem é o próximo então? Todo mundo. Quem é o teu próximo? É o que está perto de ti. É a pessoa que convive contigo. É teu esposo, é a tua esposa, teu colega de trabalho, é um outro ser humano. Entendido? Sim? Então, 3 formas. Eu quero que a gente entenda aqui 3 maneiras como a santificação é realizada. E que bom que vocês me perguntaram isso. Eu gosto dessa interação, porque eu posso responder, né, como a santificação é realizada. E eu vou responder a isso. Em primeiro lugar, a santificação, ela ocorre para o não cristão. E tu precisa entender isso aqui. Quando nós estamos falando sobre santificação, tu pode ter em mente que, é do crente que a gente está falando, né? É do crente. Como assim? Como assim? Por que isso? A santificação, o primeiro passo é a conversão. O primeiro passo da santificação é a conversão. É o reconhecimento de Jesus como Salvador. Necessariamente. Sem que haja esse primeiro passo, o restante não vai acontecer. Sem que Jesus seja de fato o Senhor de nossas vidas, sem que nós entreguemos nosso coração a Ele, não haverá santificação. Então, a gente precisa começar por aí. Como que a santificação ocorre para o não cristão? E isso precisa estar bem estabelecido para nós, por quê? Porque afinal de contas, a época que a gente vive é muito confusa. Então a gente fala assim, nós temos que amar o não cristão. Como assim? A Bíblia fala que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Como que a gente vai ter amigo não cristão? Como assim? Cara, a Bíblia, tu precisa entender que comunhão é diferente de amor. Tá? O amor leva à comunhão, mas, no entanto, tu precisa amar aquelas pessoas buscando que haja comunhão. E para que haja comunhão, elas precisam se converter. Então, primeiro de tudo, tu tem que amar o não cristão. Com relação ao não cristão, precisa amar. Outra coisa que é confusa na nossa época. Geralmente se fala de amor e a pessoa imagina já um filmezinho de Hollywood, né? Filmezinho de Hollywood, eu amo ele, eu amo ela, é bom enquanto durou, o amor é bom até que, sei lá, e não é assim. O que é amor? Amor envolve 3 coisas. Presta atenção aqui. Primeiro de tudo, amar alguém envolve um afeto. Então, o amor envolve as emoções. Não é só emoção, mas envolve. Amar alguém envolve afeto. É por isso que tu, apesar de que a gente fala isso, tu não ama sorvete. Entendeu? Tu não ama aquele tênis favorito. A gente não ama coisas. Tu ama pessoas, tu ama alguém. Então, quando você ama alguém, você está entregando ou está
atribuindo afeto àquilo ali. Primeiro de tudo. Segundo lugar, para que haja amor, é necessário que haja um desejo para e por aquela pessoa. Deixa eu explicar melhor. Você ama alguém e você se afeiçoou, criou algum tipo de afeto. E eu não estou falando somente o amor romântico, tá bom? É amor de todo tipo, é o amor bíblico. Você ama a pessoa e você deseja algo para ela e você deseja ela. É dessa forma. Então, se você ama a pessoa, você deseja algo. E o que é desejar algo? É desejar o melhor para ela. Estão entendendo? Sim ou não? Presta atenção, não perde isso, porque depois vai estar criando confusão aí, e tu dizendo que ama e não é amor. Tu só sentiu uma palpitaçãozinha no coração, era só um X muito pesado que tu comeu de noite. Tu ama a pessoa e tu se afeiçoa dela. Além disso, tu deseja algo para ela. E esse desejo te leva a fazer algo por ela. Vamos tomar João 3,16, por exemplo. E Deus amou o mundo. Então, o mundo era o alvo da afeição de Deus. Deus amou o mundo. Fez o quê? Oi? Gente, mais alto. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus não quer que as pessoas pereçam. O desejo dele é que tenham vida eterna. Para ter a vida eterna, ele deu o Filho. Tu entende? Deus olhou o mundo, amou o mundo e desejou que aquele mundo ele não pereça, mas que tenha vida eterna. Qual a solução para isso? Dar o Filho. Mais do que isso, o desejo de ter vida eterna implica em ter o próprio Deus, porque não há vida fora de Deus. Então, ao dar Jesus, Deus está desejando Jesus para o mundo. Efésios 5:25, maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja e se mesmo se entregou por ela. Você ama a sua esposa. Você deseja o que para ela? Santificação. Você deseja Jesus. Por causa disso, você vai imitar Jesus na vida dela. Amém? Tu entendeu a questão do amor? Amor não é só uma emoçãozinha, sabe? Por isso que muito casamento acaba hoje. As pessoas dizem, a gente não se ama mais. A gente não ama mais um ao outro. Não, cara, tu só não entendeu o que é amor. Tu acha que amor é um sentimentozinho, sabe? Uma coisinha fútil, que quando acaba, acabou o relacionamento. E não é desse jeito. E não é dessa forma. Por isso que hoje já chega no Brasil, está passando de 50% o número de divórcios. Nós já estamos em quase passando o número de 50%. Ou seja, isso aqui precisa ser bem entendido. Nós temos uma afeição por alguém, nós desejamos algo para essa pessoa e nós agimos por conta disso. Entendido? Quando você entende isso aqui, você entende que o segundo passo com relação ao não cristão é evangelizar. Porque não tem como tu desejar o melhor para a pessoa, sendo que o melhor que há é Jesus. Se tu ama aquela pessoa, tu deseja o bem dela, e tu vai fazer algo por ela, qual é a melhor coisa que tu pode fazer para o não cristão? Falar de Jesus. Então o primeiro passo da santificação para o não cristão é a evangelização. Tu precisa necessariamente falar. Por isso que o texto está dizendo, volta em Levítico comigo, deixa aberta a Bíblia aí. Por isso que o texto diz assim, não guarde ódio no coração. Presta atenção no peso das palavras. Não guarde ódio no coração contra o seu próximo. Tu ver alguém em passos largos à condenação, em passos largos ao inferno, e não falar nada, é odiar a pessoa. Você vê alguém indo em direção ao diabo, ao inferno, e não fala nada, você odeia aquela pessoa ali. Você odeia, não pastor, não, mas eu acho que não. Não, a Bíblia está falando, a gente não acha nada. A gente não acha nada, é a Bíblia que está falando. Com a Bíblia a gente simplesmente se cala. Então, a primeira coisa com relação à santificação para o não cristão é a evangelização. Viu quantosão? Está até rimando. Eu sou um poetão. Gente, William Shakespeare, nossa, olha eu citando Shakespeare, cara, eu estou demais. William Shakespeare diz assim, o oposto da injustiça não é a justiça,
é o amor. Porque não tem como tu dizer que ama as pessoas se tu não deseja o melhor para elas, se tu não deseja Jesus para elas. Não tem como tu dizer que ama as pessoas e deseja o bem delas se tu não fala de Jesus para elas. Entendeu? Não tem como. As tuas palavras precisam ser condizentes com a tua atitude. Não pregar o evangelho para o teu colega é odiar o teu colega. Por isso que a igreja que quer o bem da cidade precisa evangelizar. Nós temos que nos aplicar mais ao evangelismo. Ontem eu postei uma história e eu disse que tinha alguém na vizinhança ali, alguém em algum lugar, estava fazendo algum culto ao ar livre, alguma coisa assim. Porque eu ouvia de casa lá o som da música e, cara, estava demais, lindo demais. E me deu uma saudade dos cultos ao ar livre. Eu, pelo menos, faz tempo que não vejo. Depois o Davi falou que lá em Canudos está tendo bastante. É Canudos, né? Canudos sempre tem de tudo. Mas faz tempo que eu não vejo isso. Então, se nós queremos o bem da cidade, da sociedade, a missão é a coisa mais importante que a gente pode fazer por eles. Lembra que semana passada eu falei? A falsa identidade da igreja não é nós nos assemelharmos à sociedade. Não é isso. A melhor coisa que a gente faz pela sociedade é nos afastando em aspecto, em identidade. Quanto mais nós parecemos com Jesus, mais nós podemos fazer por eles. Amém? Além disso, eu quero perguntar para ti. Quantos colegas de trabalho estão no teu alvo de evangelismo? No teu plano de evangelismo? Ou melhor, quantos colegas de trabalho tu já convidou para a tua casa esse ano? Nós estamos iniciando março, hoje é dia 1º. Ou seja, 2 meses já foram. Sobram 10. Quantos colegas de trabalho, pessoas que são alvo de missão, tu já convidou? Ou você já visitou? Isso tem que estar na tua agenda. Amém? Em segundo lugar, segunda forma de nós agirmos em santificação, e agora sim para o cristão, é sabendo o que não fazer. A gente tem algumas coisas que a gente não faz. O texto está dizendo isso para nós. Então, bora, primeiro lugar, versículo 17 ainda. Não guarde ódio no coração contra o seu próximo. Primeira coisa, não guardar ódio. Não guarde ódio. Como assim? O que é isso? Odiar não é só se irar contra a pessoa, querer dar um murro na cara, né? Quarta-feira nós estávamos, quinta, na catequese aqui. E eu estava ilustrando para o pessoal e eu pedi para o Miqueias ficar em pé que eu queria dar um tapa na cara dele. Ele se apavorou e disse, cara, é só ilustração. É só ilustração, 5 minutinhos sem perder a amizade, o que tem? Pô, que mal tem? Então, isso não é ódio. Não acuse-me de ódio. Ódio não é só quando tu se ira contra a pessoa. Tá? Também, mas não é só isso. O que é guardar ódio? Ou, em segundo lugar, não procurar vingança. Tudo isso aqui envolve a questão de tu ver a pessoa e não agir em favor dela. Então, não guarde ódio no coração contra o seu próximo. Mas, vocês não estão com a Bíblia aberta, gente. Mas, repreenda-o. Então, o contrário de ódio é repreensão. Correto? Ou eu estou inventando? Tá certo, né? Vocês estão com o mesmo texto que eu, tá dizendo assim? A de vocês está assim. Não é erro de impressão na minha Bíblia. Então tá. O contrário de ódio, repreensão. Então por que a gente tem tanto problema quando alguém vem e nos confronta? Por que a gente odeia isso? Por que a gente não suporta quando alguém vem e nos confronta de algo? Ou tu já te... Ou então tu... Mas o outro também faz. Né? Geralmente tem alguma coisa. Geralmente tem algo aqui que tu usa para amenizar aquele confronto ali, aquilo ali. Se tu não repreende a pessoa, tu está odiando ela. Se tu não repreende teu irmão, tu está odiando. Ah, mas é que eu vou falar, ele não vai gostar. E daí? Ah, mas o que vai pensar se eu falar? Vai ser 2 pecados daí para confrontar.
Vai ser duas coisas. Agora, uma coisa tem que ficar bem clara. O contrário de ódio é repreensão. Se repreensão é o contrário de ódio, então repreensão é sinônimo de amor. Amor. Então, se tu repreende, se tu corrige, se tu fala, tu está amando a pessoa. A mesma coisa é não procurar vingança. Versículo 18. Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo. Procurar vingança é a mesma coisa. Geralmente a gente... Não, mas eu não guardo, eu não me vingo. Né? Não. Quando teu marido fala uma coisa, tu não fica carrancudo já na hora? Não leva um tempinho até os ânimos voltarem ao que estava? Não. Eu falo geralmente, né? Lá em casa nós temos um problema. E geralmente ocorre dentro do carro. Quando eu falo alguma coisa, está intimamente ligado com o pescoço da minha esposa, que na mesma hora tem um torcicolo. Na mesma hora. Já vira para a rua e a gente pode estar passando na frente do lixão. Vira uma atração turística aquilo ali. É só comigo, gente. Na mesma hora. Da onde vem isso? De onde surge isso aí? É uma ação do Espírito? Sabe? É um fruto do Espírito? O marido confronta? Ou não? A mesma coisa é nós. Vamos falar sério? Vamos falar a verdade? Quando a gente é confrontado, os homens geralmente fazem o quê? Não, mas. Tu tem um não. Sempre tem um não, mas. Não, mas é que... Não tem não, mas. Se é pecado, se nós estamos falando de pecado, não existe não mas. Esse teu não mas foi o que levou Jesus para a cruz. Não guarde ódio no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o. Não procure vingança, não se vingue. E a gente geralmente acha que a vingança que é uma ação de violência, acha que é algo externo. Muitas vezes tu está se vingando intimamente, e aquilo ali vai criando uma amargura, vai criando um azedume. Tem um autor que faleceu, infelizmente, eu amava demais esse cara. Jay Adams diz assim: recusar-se a perdoar é uma decisão de vingança. Uma vez que o Senhor disse, minha é a vingança, a retribuição, vingança de qualquer espécie, mesmo o protelar o perdão, é uma tentativa de arrogar a obra de Deus para si mesmo. Quando tu está protelando, tu adiou um pouquinho a reconciliação, o perdão, tu já se vingou. É difícil um amém agora, assim, né? É um amém meio cochichado. Amém. Mas tem outro detalhe também que está num texto que a gente não leu. E está um versículo antes, versículo 16, fala sobre fazer fofoca. Vamos ler? Não está no texto, a gente não leu, mas eu acho que é importante também. Levítico 19, verso 16. Não ande como mexeriqueiro no meio do seu povo, nem atente contra a vida do seu próximo. Ou seja, andar como mexeriqueiro, fazer fofoca, é atentar contra a vida. Eu sou o Senhor. A fofoca mata. A fofoca mata o povo de Deus. Na catequese a gente estava falando sobre isso, porque a gente estava vendo os 10 mandamentos, e eu estava explicando para o pessoal. A fofoca, ela é uma... Tiago fala isso, né? A fofoca é uma fagulha. Só que essa fagulha, uma vez que ela desperta a chama, uma vez que ela acende, ela dificilmente volta. E aquilo ali destrói uma floresta inteira. E o texto que o Tiago está falando isso, ele está ilustrando como uma floresta, uma mata que foi destruída por meio de uma fagulha inicial. Assim é na igreja. A coisa começa numa fofoquinha, sabe? Eu vou te falar, só não diz que eu te falei. Medley, o que eu vou te falar agora, fica entre nós, só, não fala para ninguém que eu te falei. Eu estou te falando só para a gente orar pela pessoa, tá? Entende? E assim vai. Isso que eu vou te falar agora, eu estou te falando porque eu estou preocupado com a pessoa. Eu estou preocupado com o Leandro Dilmar. Então, eu vou te falar aqui, fica entre nós, mas é para a gente poder orar por ele. Não é. Não é. Não é. Isso precisa ser erradicado na igreja.
Isso precisa ser erradicado entre o povo de Deus. Alguns textos para vocês, que eu tomei nota aqui. Provérbios 10, 18 e 19 diz assim: o que encobre o ódio tem lábios mentirosos, e o que difama, ou o que fofoca, é tolo. Quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. Tiago 1,26, alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. Tiago 3, do 1 ao 12, ele vai comparar, no capítulo 3 inteiro, ele vai comparar a língua a um fogo, um mal que é incontrolável, ou seja, um poder indestrutível, ou melhor, destrutível, algo que destrói. No capítulo 4, Tiago fala assim, versos 11 e 12, irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. E só há um legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Isso mata a igreja. E deixa eu falar para vocês. Pode acontecer fofoca sem eu saber. Se eu souber, gente, não vai sobrar pedra sobre pedra. Isso aconteceu aqui uma vez já. Alguns ainda estavam aqui. Alguns dos que estão aqui estavam já e sabem disso. O que eu fiz na mesma hora, quando eu soube disso? Marquei uma reunião com todo mundo. Lembram? Vocês lembram? Coincidentemente, a pessoa não permaneceu, me ligou antes e disse: pastor, nós vamos sair da igreja. Pastor, nós estamos saindo, não estamos se sentindo bem. Se eu souber, na mesma hora, não espere que eu vá resolver isso entre nós, sabe? Gente, vamos tratar entre nós, tu falou aqui, não, eu vou chamar todo mundo. Todo mundo. Porque não vai sobrar fofoca no nosso meio. Resumindo, o que é buscar vingança? É tu não buscar a obra de Deus na vida da pessoa. Amém? Terceiro lugar e último. Eu estou muito bonzinho, né? Estou sendo bem rápido de sermões ultimamente. Vou ter que rever isso aí. Último lugar. O que a gente faz então? Levítico. Deus está dando a lei, e principalmente a lei cerimonial. Vocês lembram? A lei do culto, da adoração. Sim ou não? Deus vai falar como é o tabernáculo, como devem ser os sacrifícios, as ofertas, o holocausto. O livro de Levítico é onde vai estar estabelecido como que se dará a adoração ao Senhor. O relacionamento com o irmão faz parte da adoração com Deus, então. Adoração a Deus, tu sabia disso? Porque está falando da relação com o irmão aqui, não é? E está falando num contexto de adoração. Ou seja, a forma como nós nos relacionamos está intimamente ligada ou faz parte da tua e da minha adoração a Deus. A forma como nós agimos com relação aos irmãos está intimamente ligada com a nossa adoração a Deus. Então o que a gente precisa fazer? Em primeiro lugar, fala a verdade. Fala a verdade. Concorda comigo? A Bíblia fala isso, né? Efésios 4, 25. Vamos lá? Vamos ler? Efésios 4, verso 25. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Por que nós devemos falar a verdade? Porque a verdade é filha do diabo. O diabo é o pai da mentira. A mentira é filha do diabo. O diabo é o pai da mentira. Também, mas não é o motivo principal. Por que a gente tem que falar a verdade? Porque a mentira faz mal. Também, só que não é tudo isso. Por que a gente tem que falar a verdade? Porque nós somos membros do mesmo corpo. Essa é a razão. E essa motivação se perdeu faz muito tempo. Há muito nós deixamos de fazer as coisas porque somos membros do mesmo corpo.
O individualismo tomou conta da igreja. O individualismo tomou conta de muitos crentes. O individualismo tomou conta de muita comunidade. E por conta disso, tu sempre age buscando o que é melhor para ti, para tua casa, para tua família, para os teus, e tu esquece do corpo. Na Bíblia, o povo de Deus sempre, presta atenção, na Bíblia, o povo de Deus sempre é motivado pelo que beneficia a igreja. Nós teremos, se Deus quiser, depois da Páscoa, uma série em Colossenses. Paulo fala, Colossenses 1:24, se eu não me engano, eu me alegro nos meus sofrimentos. Como assim? E ele complementa, eu me alegro nos meus sofrimentos por causa de vós. Porque o sofrimento dele está beneficiando a igreja. Então, em primeiro lugar, dizer a verdade. Por quê? Porque a mentira destrói o corpo. A mentira destrói o corpo. A mentira prejudica a igreja toda. Deixando a mentira, fale a verdade ao seu próximo. Porque somos membros do mesmo corpo. Isso quer dizer que quando o irmãozinho chegar para ti e perguntar assim, meu irmão, tá tudo bem? E tu falar assim, tá tudo bem. E não estiver tudo bem, tu tá mentindo. Isso aconteceu aqui também. O Dani estava comigo e ele lembra disso. Inúmeras vezes nós perguntávamos para o irmão, irmão, tá tudo bem? Tá tudo bem. Irmão, não tá tudo bem. Fala o que está acontecendo. Não, tá tudo bem, pastor. Fica tranquilo. Irmão, tá tudo bem? O que está acontecendo? Está diferente. Tá tudo bem. Esse tá tudo bem fez com que, uma semana depois, o irmão viesse e dissesse, eu estou no meu limite. E aí? E aí? A igreja só serve para diversão, então. É um parque de diversões que só vem quando está tudo bem. Tu falar que está tudo bem quando não está, tu está mentindo. Tu falar que está tudo bem quando não está, tu está impedindo o outro de servir de bênção na tua vida. Logo, tu está fazendo mal para o outro. Entendeu? Amém? Em segundo lugar, o que tu faz? Repreende, confronta. Aqui no texto, repreender é a mesma coisa que confrontar, tá? Confrontar é tu chegar e falar, é tu jogar limpo. Então, olha aí o texto, não guarde ódio no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o. A repreensão, o confronto, é uma coisa extremamente necessária no povo de Deus. Por quê? Porque é isso que vai santificar. É isso que vai fazer a pessoa analisar. Poxa, realmente eu estou fazendo isso. Realmente sabe, eu não tinha me dado conta. Lá em casa é seguido, cara. Eu sou muito pecador. E além de pecador, eu sou hipócrita, sabe? Eu sou muito. Então, a minha esposa às vezes fala, cara, por que você está fazendo isso aqui? E eu, puxa vida, eu não tinha me dado conta. Sabe? Às vezes o cara está meio irritadiço, não se dá conta, tu está nervoso, está ansioso, está alguma coisa assim, e ela vem e fala alguma coisa e tu responde assim, de um jeito cavalar. Ou então as meninas vêm, papai, e geralmente criança espera, né? Ela chama uma vez e espera, ela tem o seu tempo, daí chama e fala, minha filha, o que foi? Depois daí vem minha esposa, por que tu falou daquele jeito com ela? Daí eu, puxa vida, é mesmo, falei. Sabe? Muitas vezes tu não te dá conta, e o irmão fazendo isso é aquele sinal de alerta. Deus usa algumas coisas para te trazer para a santificação. Tua consciência, a pregação, o confronto. Por isso que o confronto é uma atitude de amor. Tu ir à pessoa e falar, o que está acontecendo? Por que tu fez isso? Ou por que tu está fazendo isso? Ou por que tu não está fazendo isso? É uma atitude de amor, porque não é bom tu ir na pessoa também estranhar a cara e falar, Kennedy, por que tu está fazendo isso, meu irmão? Ou é bom, é agradável, coisa mais agradável que existe. Hoje eu quero confrontar 3 irmãos, porque é muito bom. Não existe isso. E tu tem que ter amor pela pessoa. E
E essa é uma prova de amor. Porque se tu não ama, tu não confronta. Tu viu alguém lá na rua fazendo uma coisa errada e, claro, tu não conhece, tu não ama a pessoa, né? Então, deixa pra lá. Envolve muito tu querer o bem da pessoa, buscar a santificação da pessoa. Afinal de contas, a santificação é o alvo aqui. O versículo 18 termina dizendo assim, ó: eu sou o Senhor. É ou não é? Sim ou não? Por que Deus está dizendo isso, cara? Vai lá no versículo 2, 19, verso 2. Levítico 19, verso 2. Fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes: sejam o quê? Santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Por isso que Deus vai repetindo a partir daqui: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor. Porque Ele está lembrando: sejam santos, porque eu sou santo. Tu entendeu? Tu fazer isso pelo irmão é tu querer o bem dele. É tu querer que ele seja santo, como Deus é santo. Por isso que o objetivo é a santificação. Agora, não ver o próximo, não ver a outra pessoa como alvo de santificação, é odiar. Nós vimos isso no verso 17. Não fazer isso, não confrontar, não falar com a pessoa, não buscar a santificação dela, é não ver ele como alvo da santificação de Deus. É não ver a pessoa... Tá tudo bem, gente? O que está acontecendo, gente? Então não passa. Não ver o próximo como alvo de santificação é pecado. É tu ver a pessoa como qualquer outra coisa, menos alguém em quem Deus está trabalhando, menos alguém em quem Deus está agindo. Por isso que é pecado. Não incorra em pecado por causa dele. Prestou atenção nisso? Verso 17: não guarde ódio no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o, e não incorra em pecado por causa dele. É pecado tu não fazer nada pela pessoa. É pecado tu não buscar a santificação dela. É pecado tu não ver Jesus no irmão e não ajudar o irmão, o próximo, a irmã, a ser mais parecido com Jesus. É pecado. E aí envolve incredulidade nossa, pecado nosso. Por quê? Porque ou nós não amamos Ele o suficiente, ou eu amo naquelas, né? Eu amo naquelas, sabe? Eu amo assim 25%, sabe? Para não dizer que eu não amo nada, eu amo 1/4 de amor, sabe? 25% só, não mais que isso. Ou tu não ama o suficiente, ou então tu não conhece Jesus devidamente, para saber como é Jesus, quem é Jesus e como o irmão tem que ser. Pode ser isso também. Só que a gente tem que jogar limpo. Pastor, eu acho que é isso. Eu acho que eu não conheço o Senhor tão bem. Acho que eu não conheço Jesus como deveria. Por isso que eu não busco Jesus tão bem na vida do irmão, da irmã. Porque eu não conheço muito Jesus. Pode ser? A questão é, não confrontar. É crer que o próximo não necessita de Jesus. Ou que Jesus não pode mudar a pessoa. Não confrontar, então, é idolatria. Lembra que eu falei que o texto está lidando com contrastes? Confrontar, falar, buscar o bem da pessoa faz parte da adoração a Deus. Não fazer isso é idolatria. Eu não vou falar com a Gesiele, ela vai ficar triste comigo. Eu não vou falar com a Gi, imagina o que ela vai pensar de mim. Tudo isso é uma idolatria. A alegria dela, o bem-estar dela, é uma idolatria para mim. Eu quero ver ela bem, eu não quero ver ela triste. Se eu for confrontar, ela vai ficar triste, então eu não quero isso. Isso aqui é mais importante do que a palavra de Deus. Mais importante do que obedecer a Deus. O que a irmã vai pensar de mim, então a minha imagem é o que importa. Então, eu sou o meu ídolo. É como eu me vejo, como eu quero que os outros me vejam. Não, se eu for falar, vai estragar. Nunca aconteceu com quem tem filho, nunca aconteceu isso, tu está bem,
Tá tudo bem, uma alegria a casa. E do nada a criança faz alguma coisa que tu tem que disciplinar. Nunca aconteceu? É só lá em casa. As minhas filhas são semidemônios, assim. Só lá. Tá tudo bem. E do nada a criança faz algo, mente, joga, bate, alguma coisa e tu tem que disciplinar. A tentação é qual? Pá, mas eu vou estragar esse momento aqui. É ou não é? Eu vou estragar isso aqui. Para quê? Faz parte. Porque a ordem de Deus está acima disso. Está acima desse momento alegre. Qualquer coisa que te impeça de agir em obediência a esse texto é idolatria. Eu vou repetir. Qualquer coisa que te impeça de obedecer a isso aqui é idolatria. Alguma coisa para ti está sendo mais importante, mais valiosa, recebe mais glória do que a obediência a esse texto. O grande Matthew Henry diz assim: o grande dever dos cristãos é cuidar para que não ofendam com seus lábios e que melhorem a conversa para o bem dos outros. A grande verdade é isso. Muitas vezes a gente só não quer, sabe? Eu quero continuar me dando bem com fulano. Eu quero isso. Não é isso que o texto está mandando. Vamos lá. Como que nós odiamos o próximo? Agora sim, Xande. Taca ali o dedo. Em primeiro lugar, não pregando o evangelho. Tu quer odiar a pessoa, tu quer dizer, pastor, eu quero odiar as pessoas. Eu quero muito odiar, eu tenho muito ódio, então eu quero odiar as pessoas. Cara, começa não evangelizando. Não evangeliza, nunca mais fala de Jesus e tu vai estar começando bem. Tu vai estar cumprindo isso aqui. Deixa eles irem para o inferno. Deixa eles irem para o colo do capeta, para o colo do diabo. Em segundo lugar, quer odiar as pessoas? Não fale a verdade. Afinal de contas, a mentira abre porta para o diabo. Efésios 4:25, nós lemos, né? Fale a verdade, porque somos membros do mesmo corpo. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Lembram? 4:26. 4:27, não deem lugar ao diabo. A gente acha que dar lugar ao diabo é ira. Não é só. O dar lugar ao diabo vem desde a mentira. Tu mente, tu deu lugar para o diabo. É por isso, papai e mamãe, que na casa tu não tolera mentira. A desobediência, cara, te desobedeceu é tu. Vai ser ensinado, vai corrigir, tu que sabe ali, no momento tu vai ver e tal. Todo pecado, tu tem como lidar com ele. Mentira não, porque a mentira abriu uma brecha para o diabo na mesma hora. Mais do que isso, é o próprio demônio vindo numa bandeja de prata, trazendo aquilo ali. E as crianças são muito tentadas com isso, porque quando tu pergunta, ela não quer dizer que foi ela. A tendência é qual? Não fui eu. Ensina desde pequeno que a mentira é obra do diabo. A mentira é o cocô do diabo. Terceiro lugar. Quer odiar a pessoa, é só não confrontar, não repreender. Deixa o irmão pecar à vontade, deixa os irmãos fazerem o que quiserem. Nós estávamos falando semana passada, agora, sexta-feira, Gerson e eu falando sobre uns conhecidos nossos que se divorciaram, aí continuaram congregando. Um deles está fora da igreja, o outro continuou congregando, casou com um ministro de louvor e segue assim. Sabe? É bom tu não falar nada, porque tem muita coisa vantajosa nisso. Tu não perde a pessoa, tu não perde o dízimo da pessoa, tu não fica mal com ninguém, tu tá te dando bem com todo mundo. É muito confortável isso aqui. Não é bom tu repreender, não é bom tu chegar na pessoa e dizer, meu irmão, cria vergonha na tua cara. É ruim tu falar isso. É ruim tu dizer, toma vergonha. Em quarto lugar, como que tu odeia as pessoas? Não aceitando quando tu é confrontado. Sabe? Fica beiçudinho, fica cocô, fica, sabe, emburrado. Não vem mais, já no próximo culto não vem. Eu não vou lá também, não me sinto bem naquela igreja. O Dani me faz muito mal. Tóxico. Sabe? A pessoa vem, te confronta e tu já... Sabe, um Enzo Valentino adulto assim. Só falta cruzar os bracinhos.
Em quinto lugar, não perdoando, que é buscando vingança, rancor, mágoa, tristeza. Então, o que a gente faz então? Se a gente não se odiar a pessoa e aquilo ali, o que a gente faz? Em primeiro lugar, vamos falar a verdade. Sempre. Efésios 4,15, 10 versículos antes do que nós lemos, diz assim: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Sempre. O crescimento em Cristo envolve tu lidar com verdade entre todos. Amém? Segundo lugar, falar amorosamente. Não quer dizer porque a Bíblia está dizendo que tu tem que repreender, confrontar, que agora tudo tu vai fazer na base do facão, sabe? O que tu anda fazendo? O que tu está pensando, sabe? É sempre um confronto assim, gaudério. Não, cara, não, nem sempre é assim. Fale amorosamente, a Bíblia manda fazer isso. Está em Colossenses 4, verso 6, que a palavra dita por você seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como deve responder a cada um. Nem sempre tu vai colocar o dedo na cara da pessoa e gritar com ela, sabe? E achar que... Não, cara. Fale amorosamente. Simples. Vai ter momentos em que tu vai falar um pouco mais firmezinho. Tem momentos que tu dá uma bicudinha na canela. Tipo o Jeromel na final, assim, com o Cristiano Ronaldo. Sabe? Os gremistas sabem do que eu estou falando. Os colorados também, só que eles não admitem. Terceiro lugar, fale pessoalmente. Ou personalizadamente. Falar pessoalmente não é tu chegar pessoalmente também, mas é tu ter algo para a pessoa, de forma pessoal, individual. Tu não fala por meio de clichês, sabe? Tu não fala jargões evangélicos. Tu vai ir falar com a pessoa: meu irmão, eu sinto de Deus. Não sente nada, foi só uma dor de barriga que tu sentiu. Não estou falando de ti, gente. Calma aí. Não é indireto. Fica de boa. Continua. Gente, eu não devia ter falado isso. Perdão. Eu não devia. Falar pessoalmente, tu falar para a pessoa, é tu não usar frases decoradas, sabe? Jargões. É tu falar de forma pessoalizada. Quarto lugar, fale adequadamente. Isso quer dizer que tu tem que pensar antes de falar. Tipo eu que não pensei agora quando eu falei do Xande, sabe? Pensa antes de falar. Isso que eu vou falar é bom? Busca a edificação? Busca a santificação? É para salvação? Fale biblicamente. E por último, falar sempre o Evangelho. Falar o Evangelho sempre. Porque afinal de contas o Evangelho não só serviu para a nossa salvação, ele continua servindo para a nossa salvação. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 1 e 2, Paulo diz assim: irmãos, venho lembrar-lhes o Evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio deles, vocês também são salvos. Nós continuamos sendo salvos. Nós fomos salvos uma vez por todas, não é isso. Mas nós continuamos sendo salvos. Nós estamos sendo salvos do pecado. Nós estamos sendo salvos da escravidão do pecado. Nós estamos sendo salvos da idolatria. O Evangelho sempre na nossa vida. E eu quero encerrar. Por que esse texto é importante? Em primeiro lugar, porque é mais cômodo deixar o nosso coração como está. Não busque ódio no teu coração contra o teu irmão. Então o ódio começa onde? Coração. Só que é mais cômodo a gente deixar, né? Eu não vou mexer aqui. Vamos deixar assim. Não vamos mexer nisso aqui, tá bem assim. Não guarde ódio no coração. Segundo, é mais fácil aparentar piedade do que realmente ser piedoso. A gente aparenta muito bem, a gente finge muito bem, a gente disfarça muito bem. É muito bom chegar aqui, cantar, levantar as mãos, derramar uma lágrima, duas. Quando sai daqui, tu continua exatamente como está. Não mudou nada. A gente finge muito bem. Esse texto aqui, ele faz com que a gente mude. Ele nos molda. Ele nos faz santificar. A santificação não é só para o outro, é para nós também. Amém? Em terceiro lugar, é incômodo o que Deus quer de nós.
É totalmente desconfortável, isso não é natural para nós. Não é natural tu chegar no irmão e dizer, cara, isso que tu está fazendo não é bom. Minha irmã, o jeito que tu falou com teu marido não é respeitoso. Por que tu fez isso? Por que tu revirou os olhos quando ele falou contigo? Não é bom, não é confortável fazer isso. Não é agradável, mas é necessário. E por último, esse texto é importante porque Jesus amava Levítico. Jesus citou esse texto aqui. Jesus usou esse texto, por quê? Porque ele sabia decorar, ele tinha no seu coração. Ele guardou isso aqui, ele utilizava isso aqui. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Fique de pé. Em algum momento, e eu quero, fique de pé, mas prestando atenção aqui. Em algum momento, você e eu, todos nós, já odiamos alguém. Em algum momento nós já odiamos alguém. Ou seja, nós já quebramos isso aqui várias e várias e várias vezes. Toda vez que eu vejo, que eu lembro que o Lula é nosso presidente, eu quebro isso aqui. Toda vez que eu lembro do STF, eu quebro isso aqui. Mas é pecado meu. Todos nós em algum momento já quebramos essa ordem, porque isso aqui é um imperativo, é uma ordem. Não é um conselho, não é uma sugestão, é uma ordem. Amém? Então, se nós já quebramos isso, se nós já pecamos, então a gente precisa de alguém que nunca tenha quebrado isso aqui. Jesus nunca quebrou isso aqui. Jesus cumpriu isso aqui. Ele não só confrontou, ele repreendeu, ele exortou, como a parte negativa, como ele fez o que era bom. Ele amou o próximo como a si mesmo, literalmente dando a sua vida. A tua vida não paga, eu dou a minha. Tu não consegue, eu consigo. Tu não pode, eu posso. Jesus vem e nos salva, Ele nos resgata. E é por causa disso que nós, tendo quebrado isso aqui, tem perdão aqui hoje. Tem perdão para nós aqui hoje. Tem graça de Deus aqui hoje. Em algum momento você já ficou assim com o seu marido, minha irmã. Em algum momento você já quebrou esse mandamento com relação ao seu marido. Você também, meu irmão, com relação à sua esposa. Em algum momento você quebrou isso aqui. Com os filhos, alguma vez, em algum momento, ou algumas vezes nós já falhamos nisso aqui. Tem perdão aqui hoje. Na igreja, muitas vezes nós já quebramos isso aqui. Muitas vezes a gente já odiou alguém ao não confrontar, ao não falar, ao não encorajar. Tem perdão aqui hoje. Tem graça de Deus aqui hoje. Jesus está conosco aqui hoje, recebendo de nós os nossos pecados e nos concedendo a sua graça. Ele faz uma troca, aquilo que Lutero falou, a grande troca. Ele nos dá a sua justiça e nós entregamos a Ele os nossos pecados. Ele assume o que é nosso e nos concede o que é dele. Tem graça aqui hoje, tem perdão aqui hoje. Jesus nunca cometeu este pecado. Ele amou plenamente o próximo. Nós precisamos dele. É dele que nós precisamos para cumprir isso aqui. Porque pela nossa capacidade nós não conseguimos. Pelas nossas condições nós não podemos. Nós precisamos dele. É de Jesus. Nós precisamos do Senhor. Bendito é o nome dele. Bendito é o nome dele. Se nós queremos unidade na igreja, se nós queremos fortalecimento na igreja, se nós queremos comunhão na igreja, nós precisamos dele. Nós precisamos dele. É dele que nós precisamos, dele que nós dependemos. Porque afinal de contas, a nossa tendência é ódio, é odiar, é desprezar, é não querer o bem, é não querer comunhão. Nós precisamos do Senhor. É Ele que derruba a parede de inimizade e refaz relacionamentos e reintegra a comunhão. Ele nos concede a sua paz. Bendito é o nome dele. Há poder no nome dele. Glorificado é o nome de Jesus.
Glorificado é o nome do Senhor. Eu quero que tu incline a tua cabeça e comece a orar ao Senhor, e vá meditando nesse momento, enquanto tu vai falando com Ele, vá pensando em quais pecados tu tem cometido com relação a isso aqui, quantas vezes tu odiou alguém, e se essa pessoa está perto de ti, vá até ela, peça perdão. Quantas vezes houve que Jesus precisou ser perdoador contigo, porque nós fomos quebradores dessa lei, nós falhamos, nós pecamos. Vá orando a Ele pedindo perdão, vá orando a Ele pedindo graça, vá orando a Ele pedindo misericórdia, vá falando com o Senhor da tua vida e dizendo a Ele o quanto tu precisa dEle, o quanto tu depende dEle. Fala com Ele hoje, ergue a tua voz e fala com Jesus, porque Ele é o único que pode nos ajudar, Ele é o único que pode nos salvar, Ele é o único que pode nos manter unidos. Deus, bendito é o teu nome, Pai, glorificado é o teu nome, ó Deus. Nós estamos aqui hoje e queremos reconhecer que nós falhamos, que nós pecamos. Grande é o nosso pecado, grande é a nossa miséria. Nós precisamos de Ti, Senhor, nós precisamos do Teu amor, nós precisamos da Tua misericórdia, nós precisamos da Tua graça, porque nós temos a tendência de amar o próximo e não de, ou melhor, odiar o próximo e não de amar o próximo como a nós mesmos. Ó Deus, tem misericórdia e conceda-nos mais do Teu Espírito Santo, para que a nossa vida seja moldada, para que nós sejamos transformados, para que nós sejamos tornados mais parecidos com Jesus, o nosso Salvador. Olha misericordiosamente para nós, ó Deus, olha graciosamente para nós, olha com Teu olhar favorável e estende a Tua mão perdoadora, a Tua mão saradora, a Tua mão transformadora, e faz com que saiamos daqui mais parecidos com o Senhor, mais aptos a Te glorificar, mais dispostos a Te glorificar com as nossas vidas, na nossa comunhão, no nosso convívio com os irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glórias ao Teu nome, glória seja dada ao Teu nome, Senhor. Vamos responder o sermão, gente? Vamos responder o sermão? Vamos? Nós vamos cear. Nós temos por hábito de participar da ceia todo domingo. Todo domingo nós temos agora, todo domingo nós temos ceia do Senhor, e nós participamos do corpo e do sangue do Senhor, e nós temos alegria nisso, e nós queremos isso, porque é bom demais. Se nós tivéssemos mais cultos na semana, mais vezes nós participaríamos da ceia. Atenção aqui, gente, atenção aqui em mim, atenção em mim aqui. Mais vezes nós participaríamos da ceia. Então é bom demais participar da ceia do Senhor. É bom demais estar em comunhão com o Senhor. Tomar o seu corpo e comer. Tomar o cálice e beber. É bom demais. Isso demonstra que nós temos parte com o Senhor. Nós estamos dando um testemunho com isso. Nós estamos dando um testemunho de que nós temos parte com o Senhor. Para nós, para os demais e para a grande nuvem de testemunhas. Há olhos nos vendo e percebendo que nós estamos em comunhão com o Senhor. Pega o pão, mergulha no cálice. Cálice bronze é vinho. Quase que eu troco. As crianças iam sair loucas daqui. É isso, né? Cálice bronze e vinho. Cálice dourado é suco. De acordo com a tua consciência, como tu achar que deve. Quem participa da ceia? Cristão que está em comunhão com Jesus, servindo ao corpo dele. Todo cristão que está em comunhão com alguma igreja é bem-vindo a participar da ceia. Não congrega, não está congregando, não faça isso. Para o teu próprio bem. Segunda forma, nós vamos cantar. Continue cantando. Nós estamos cantando aqui que nós somos uma família, que nós somos um corpo, que nós somos tudo isso. Vamos cantar alto. Vamos cantar para o cabeça desse corpo. Amém? Vamos entregar a Ele o nosso louvor de forma generosa. A nossa adoração precisa ser, eu vou usar um palavrão aqui, precisa ser extravagante. Nós temos que entregar a Deus a nossa adoração de forma espontânea, alegre, exultante. Amém? Ninguém com lencinho aqui, não é essa espontaneidade que eu estou falando. Tá? Não vem com dança aqui, não é isso. Terceiro lugar, nós vamos ofertar. Nós contamos com dízimos e ofertas de forma generosa. Deus amou o mundo e Ele deu o seu Filho. Deus deu Deus.
Jesus amou a igreja e Ele deu a si mesmo. O mínimo que nós fazemos é entregar ao Senhor a parte das nossas posses, das nossas condições. A nossa carteira geralmente é a última que se converte, né? Ela é meio rebelde. Nós temos dado um testemunho com as nossas finanças também. Então, seja generoso, generosa, oferte, dizime, conforme estiver no teu coração. Amém? Nós não impomos, nós não estabelecemos valores, nós não somos uma igreja caça-níquel, mas nós contamos com generosidade. Inclina a tua cabeça. Pai, eu quero orar agora neste momento pelos irmãos que vão cear, cantar e ofertar. Eu rogo as tuas bênçãos sobre esses irmãos. E eu peço, Senhor, que sejam bênçãos abundantes, generosas. Que tu continues, Senhor, abençoando. Dá-lhes bom emprego, dá-lhes bom salário. Faz com que haja abundância de saúde, abundância de alegria no coração para cantar a ti, para participar da ceia. Enfim, abençoe com toda sorte de bênçãos. Em nome de Jesus nós clamamos e pedimos e agradecemos. Amém. Aplauda o Senhor.